Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, defensores da seleção Canarinho e camaradas de cast. Aqui quem vos fala é Andrew Alves e está começando o episódio 78 do FocaCast. Por aqui abordamos temas distintos como ciência, filosofia, arte, cultura pop, entre outras aleatoriedades. Tudo isso em episódios semanais disponíveis no seu tocador favorito, todas as segundas às 9 da manhã. E hoje eu quero saber, o futebol da seleção brasileira está morto? Brasil! Fala galera, aqui é Bruno Silva e eu tenho que dizer que as pessoas esqueceram por onde se toma café. Quero café! Quero café! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Carneiro e hoje eu quero falar um pouquinho sobre filmes de terror. Ontem, né, dia 2 de julho, a nossa seleção, a querida seleção brasileira, empatou aí novamente pela última rodada da fase de grupos da Copa América e ela se classificou em segundo lugar em um grupo que simplesmente contava com as poderosíssimas seleções da Colômbia, do Paraguai e da Costa Rica, né? O desempenho do Brasil até aqui na competição, ele é de 2 empates, contra a Costa Rica na estreia e agora esse último jogo, que teve erro de arbitragem, mas ainda assim empatou. E uma vitória, né? Esse último jogo contra a Colômbia. E uma vitória contra o Paraguai. Exceto a vitória do Paraguai, as outras duas apresentações da seleção brasileira foram muito pífias, né? Assim tem sido por um bom tempo contra adversários muito modestos, por sinal. E o Brasil, atualmente, né? A seleção brasileira está muito aquém do que um dia foi o centro do futebol mundial, né? Um dia a gente já foi esse centro do futebol mundial, hoje já não somos. Inclusive, né, pode ser que quando você estiver ouvindo esse episódio, você aí do outro lado, a seleção, inclusive, já tenha sido eliminada da Copa América nas quartas de final, já que ela vai enfrentar no sábado, no dia 6 de julho, a seleção do Uruguai. E eu sei que aqui nesse podcast a gente não aborda tanto futebol, até porque um dos nossos integrantes não é um adepto fervoroso do esporte como eu e o Gabriel, né? Então o Bruno não é esse adepto fervoroso, mas eu achei pertinente incluir esse assunto aqui hoje, porque é um assunto que por muito tempo foi um orgulho, o orgulho nacional, talvez o maior dentre todos os orgulhos que o brasileiro poderia carregar, né? De ser considerado o país do futebol, com grandes jogadores e o famoso futebol arte, né? Algo que já não se reflete no presente, principalmente no futebol, no bom futebol, né? No futebol que consegue ser efetivo, que consegue vencer os jogos convencendo, enfim. Jogadores ainda nós temos, mas o bom futebol, ele não se reflete. E aí eu fiquei procurando algumas justificativas para entender o porquê do futebol brasileiro, pela seleção principalmente, estar em baixa, talvez um dos momentos de maior baixa da história do futebol brasileiro. E aí eu talvez vou falar aqui, obviamente, ao longo do episódio, mas eu queria saber a que vocês atribuem esse baixo rendimento do futebol praticado pela seleção brasileira. Eu acho que é a lua em Saturno. Sei lá, mano. Aí você me pegou. Hoje você vai ter que rebolar um pouquinho, né? Tá, eu vou começar aqui então. É porque eu acho que talvez eu discorde um pouquinho do pensamento do Andrew e tal. Eu tinha algumas pessoas que estão comentando muito sobre esse pensamento da seleção. Eu não acho que o futebol brasileiro acabou, ou que ele está morto, ou que a gente tá no fundo do poço, considerando o futebol brasileiro assim. Eu não acho isso, cara. Eu sempre vejo muito essas críticas mais como saudosismo, ou é aquela papo, o passado sempre a gente vê com os olhos um pouco mais, assim, românticos, assim, talvez. A gente gosta de romantizar algumas coisas do passado e favorecer aquelas questões mais positivas e não as negativas.
Obviamente, o Brasil já teve seleções, assim, muito melhores do que essa, e seleções que deram um show e com jogadores diferenciados e tal, assim. Isso não quer dizer que a gente tá no momento de morte do futebol brasileiro e de que isso não vai acontecer novamente. Até porque eu acho que essa seleção não é horrível. Eu não acho. Eu acho que tem grandes jogadores e tal. Vem jogando mal em alguns jogos. Contra o Paraguai, o Brasil jogou muito bem. Eu acho que foi dentre esses 3 jogos da fase de grupo. Eu acho que contra o Paraguai o Brasil foi muito bem. Contra a Costa Rica não foi bem, não conseguiu fazer o gol e tal. E contra a Colômbia, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Só que, assim, partindo do ponto de vista histórico, fazer um jogo equilibrado com a Colômbia é uma vergonha para o Brasil. Isso tem muito no pensamento das pessoas, né? Só que essa Colômbia vem jogando muito bem, cara. Então, assim, eu acho que tem um ponto aí. A Colômbia, os últimos jogos, eles vêm jogando muito bem. Se eu não me engano, a Colômbia vem de 23 jogos de invencibilidade. Então, assim, é uma Colômbia muito forte, cara. Mas eu tenho visto algumas coisas essas pessoal falando sobre a seleção brasileira e tal. E uma coisa que me surpreendeu foi um vídeo no Instagram que eu vi. E esse negócio de que o futebol antigo, com relação ao que nós temos hoje, era melhor, sempre aconteceu esse discurso. Eu vi vídeos do Pelé, cara, para incrível que pareça, o Pelé falando que o futebol antigo, o futebol antes dele, era o melhor do que ele estava jogando. E isso se repetiu com gerações e gerações, sabe? Então eu acho que é uma coisa cíclica, a gente não vai passar por momentos de glória sempre, e isso é cíclico, pô. O futebol é cíclico, não morreu. Pra mim, não. Eu sempre fiz dessa maneira. Eu tenho uma teoria totalmente baseada em achismo, que o Brasil, tipo, a gente sempre teve boas seleções, porque o resto do mundo, tipo, tirando Inglaterra, a Holanda sempre teve bons times, Espanha, alguns países que têm uma tradição maior no futebol sempre tiveram boas seleções. Mas, tipo, numa Copa do Mundo, não era todo mundo que chegava lá que tinha uma boa seleção. Aí, meio que com o passar do tempo, muito mais países começaram a aderir, o futebol se tornou muito mais popular nas últimas décadas aí, e mais gente começou a gostar e começou a aprender. Aprender a jogar bem, aprender boas táticas, porque é um jogo que você ganha não só com talento, né? Você também ganha com tática. Se você tiver um time taticamente mais preparado, você pode ganhar de um time mais talentoso. Então eu acho que é nisso que o Brasil tá meio atrasado, sabe? Tipo, o resto do mundo, as outras seleções, estão investindo muito em preparação tática, em treinamento, em entrosamento de time, em jogadas ensaiadas, sei lá. E estão criando um ambiente mais tático mesmo, para quando você bater de frente com um talento, você ter um plano para enfrentar isso. Aí por mais que o Brasil tenha jogadores talentosos e tal, sempre vai ter, porque nós somos um país continental, o futebol é o nosso esporte principal, sempre vai ter grandes jogadores aqui, enquanto existir humanidade, existirão grandes jogadores brasileiros, mas eu acho que tá faltando a parte tática aí, na minha visão de leigo, sabe? Alguém que pega na mão desses meninos e fala assim, ó, a gente vai treinar assim, a gente vai jogar assim e vamos seguir esse planejamento aqui. Sim, essa questão tática é, de fato, algo muito relevante para os dias de hoje. E assim, cara, o problema é que tem Neymar Zete. Você tá maluco, Neymar? Mas o problema é que tem números, né, cara, que evidenciam que o futebol brasileiro tá em baixa, porque você pensar, pô, o Brasil até esses dias, como que foi a segunda, terceira derrota consecutiva em eliminatórias, alguma coisa assim, né? Ele nunca tinha sofrido isso em sua história, sabe? São dados que nunca tinham ocorrido em sua história, né? Eliminatórias, que já passou, já tem outro treinador, mas ainda assim, né? Um novo treinador, mas que eu acho que o sistema de jogo não vem muito a calhar, assim, porque eu acho que, por mais que eu goste do Dorival, eu acho que ele não é um treinador para a seleção de um país. Eu acho que, inclusive, eu acho que o Brasil, ele é muito preciosista em querer somente tentar arrumar uma solução caseira. E eu acho que chegou o momento de a gente ter
vislumbrar o de fora, sabe? Tipo, por exemplo, ter um treinador gringo, sabe? Que tenha ideias de futebol que são diferentes para implementar, ideias que estejam mais alinhadas, talvez, com o que é praticado lá fora. Porque, tipo, falar que o futebol brasileiro não tá em baixa é maluquice, pô. Falar que o futebol brasileiro vem bem, porra, a gente tá pra bater, né? O último título de Copa do Mundo que a gente conquistou, 2002. E até então a maior seca foi de 70 a 94, 24 anos. A gente já vai chegar nessa seca. A gente pode ultrapassar. Se a gente não ganhar a próxima Copa, a gente vai chegar ao maior período sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo. E isso é um fato. Vai se igualar, né? Se Não, vai ganhar a ultrapassar, porque se ele não ganhar, vai ser mais 4 anos. Daí vai ficar mais. Ah, vai ficar mais 4. Então, mas por isso que eu digo, a gente já viveu um período de 24 anos sem ganhar uma Copa de 70 a 94. Então, assim, seria mais um período, entendeu? Eu acho que ninguém falava que entre esse período de 70 a 94, de que o futebol brasileiro estava morto por ter ficado todo esse tempo sem ganhar a Copa, sabe? E ficou, e passou, e depois ganhou 94 e 2002. Ganhou. Então, assim, cara, eu acho que o Brasil, a seleção brasileira vem vivendo uma estabilidade. Não acho que é um caos, como muita gente está pintando, não. Eu acho que é uma estabilidade. Isso pode envolver questões políticas com a CBF, pode envolver troca de treinadores. Mas, assim, eu acho que a gente tem grandes jogadores, continua tendo grandes jogadores. E, pô, não vejo um caos assim, não. Outro detalhe, em Copas do Mundo. A gente tem que lembrar que nesse período de 70 a 94, antes do Brasil ganhar o Tetra, o Brasil ainda assim, pelo menos, tinha chegado a uma final. Nesses outros que estamos indo para 24 anos agora, o Brasil não chegou em mais nenhuma final. E teve o maior vexame, que para mim é o maior vexame da história do futebol mundial, que foi tomar de 7-1 dentro de casa. Então, se o futebol brasileiro não tá em baixa, eu sou um poste elétrico da Avenida Arapongas, pô. Tá maluco? Não, mas Eu sou o Vasco. Eu acho que... O Vasco é campeão. Exato. Não, mas eu acho que assim, tem essa estabilidade e tal, tem essa baixa, mas eu acho que é muito natural isso, cara. Não tem ser como ser, tipo, viver no topo pra sempre, assim. Inevitavelmente todas as seleções grandes vão passar por isso. Por exemplo, a Inglaterra hoje, se a gente pegar por nome, só um exemplo, assim, tem grandes jogadores. E é uma geração muito forte da Inglaterra. E não vem jogando bem, cara. Tipo, a Inglaterra é uma seleção forte. Mas assim, das europeias. a Inglaterra, o Bruno até mencionou, eu discordo do Bruno, porque o Bruno menciona a Inglaterra, mas a Inglaterra é uma coitada. Ela ganhou uma vez e nunca mais. Então... Não, sim. Hoje... Mas ela sempre teve bons times, não sempre? Teve alguns jogadores bons. Sempre não, mas teve alguns times bons já na Inglaterra. Algumas seleções boas, sim. Rooney e tal, essa galera toda. Não, mas o que eu citei é que, tipo, tinha só algumas seleções que tinham bons times, sabe? Meio que agora, geral, consegue montar bons times. Sim, tanto é que a gente tem, por exemplo, a seleção da Bélgica, que sempre vem com boas seleções. Não chega, mas é uma seleção que, pô, o país dos caras é infinitamente menor que o Brasil, e tem boas seleções. Mas uma outra coisa, assim, que eu acho que eu também vou, e já é uma crítica, assim, eu acho que a gente tem jogadores, essa é uma crítica que eu faço, assim, ferrenhamente, jogadores que aparentemente, cara, não estão tão preocupados assim, porque você vê como os caras se posicionam e tudo mais, como os caras são fora de campo. E tem uma outra coisa, jogadores que aparentemente não querem ser cobrados, porque inclusive nessa Copa América teve jogador discutindo com o torcedor, pô. Tipo, é loucura. O jogador falando que ninguém tá de brincadeira, não tá de brincadeira não. E o outro querendo dar sermão porque ganhou um jogo do Paraguai. Você tá de... Eu não vi o jogo. Isso é muito maluquice. Eu acho que tem os corneteiros e tal, e por o Brasil sempre é a seleção que mais ganhou Copas do Mundo, é a seleção que já teve, assim, seleções que encantaram o mundo e tal, assim, né? Tem essa cobrança a mais quando tá um pouquinho abaixo.
ou muito abaixo, assim, algumas vezes, assim. Mas eu acho que corneteiros sempre vão ter, cara. Inclusive, outra coisa que eu me surpreendi, que eu tava vendo algumas coisas do pessoal falando isso, foi essa questão de sempre, vários jogadores, inclusive o Pelé falando que antigamente o futebol era melhor, e na Copa de 2002, muita gente foi contra, por exemplo, assim, a convocação do Ronaldo Fenômeno. Muitas pessoas estavam criticando a convocação do Ronaldo Fenômeno. Você tem noção, assim, tipo, assim, a torcida brasileira é corneteira. Então, assim, se não ganhar uma Copa do Mundo, se for eliminada na final, vai ter gente cornetando, falando que tá tudo errado e demite o técnico e manda todo mundo embora. Porque talvez eu acho que é um pouco da cultura brasileira quando se trata de seleção, principalmente, assim. E, tipo, se as pessoas cornetaram a convocação do Ronaldo Fenômeno em 2002, porque ele tava em baixa lá na Inter de Milão, não deveria ser convocado e tal, e fez o que fez, imagine agora, né? Mas, assim, eu entendo, assim, não ganhar da Costa Rica e tal. Pra mim não é um caos, eu só acho isso. Eu acho que é um momento de estabilidade natural, que muitas seleções passam, e eu acho que dá pra ter perspectivas boas pro futuro, sim. Eu vejo assim, sei lá. Então, meus queridos, eu falei pra vocês sobre pessoas esqueceram como se toma café, né? Então quero falar com vocês hoje sobre uma coisa que tem avançado muito na internet, que é a tal da pseudociência. Mais especificamente hoje sobre uma coisa chamada enema de café. O que é o enema de café? O enema de café é uma prática pseudocientífica que você basicamente introduz café no seu ânus. É o quê? Essa é a pira. E para que você faria isso? Para quê? Segundo os especialistas, entre aspas aqui, seria para limpar as toxicidades do seu intestino e tal. A técnica, tipo, é um negócio absurdo. É tão absurdo que até o Conselho Federal de Medicina, que vem sendo bem anticientífico nos últimos anos aí, né? Os caras apoiaram o tratamento precoce, aí estão com esse papinho aí de aborto. Os caras que não são lá muito científicos estão dizendo que o bagulho não é seguro. Nem pra eles que são doidos, o negócio é bom. E meio que tá ficando um negócio popular. E não é só isso, né, cara? Tem aquele negócio de vitamina, não sei o quê. E sempre tem um especialista de tal lugar que diz que é bom. Aí alguém diz, é porque é natural. Ou é uma prática milenar e não sei o quê. E a gente chegou nisso, cara, na época que diziam pra gente que seria a era da informação. Incrível, ninguém seria tapeado, né? E a gente vê as pessoas sendo tapeadas. Meu, café. As pessoas estão tomando café pelo lado errado, cara. Pelo lado errado, cara. É loucura, pô. Porque Você gosta de café? Não, tome cuidado, tá? Até que ponto vai ser o gosto por café? eu não sei porque que eu trouxe isso aqui, mas é que eu fiquei É maluco isso. Literalmente tomando no ânus. tomando, cara, tomando por baixo, cara. É bizarro, mano. Meu, e aí, gente? Vocês estão preparados pra esse mundo onde as pessoas tomam café pela bunda? Cara, eu vi um conteúdo. Agora que você falou, né? Na hora que você falou agora na introdução do seu assunto, que eu lembrei que eu vi isso no Instagram essa semana. Acho que é de um programa, inclusive dos Estados Unidos, de uma mulher viciada nessa parada aí, né? E coloca tipo um caninho assim, como se fosse tomar um soro, né? Tipo alguma parada assim. E cara, sabemos, né, que ao longo da história a desinformação, a propagação de pseudociência, ela ocorre, né? E isso acaba sendo que inevitável porque a gente tem um antro de pessoas burras, né? Pessoas que são ignorantes e tudo mais. Mas isso deveria diminuir com justamente o que você disse, era da informação. A gente, pô, tem a acessibilidade da informação, assim, com uma tranquilidade absurda, né? Pô, você pega o seu aparelho telefônico ali e você tem informação ali pra averiguar se aquilo é de fato verdade, se não é.
mas aparentemente as pessoas estão ficando e talvez seja por isso, né, por essa facilidade, não faz nem sentido, né, mas por essa facilidade as pessoas estão ficando ainda mais burras, porque elas caem numas coisas assim que são absurdas. E essa daí é mais uma, né, uma bizarra por sinal, mas é mais uma. E eu, como sou um hater do café, eu já falo que, pô, não tinha nem que tomar café, né, mas aí se a pessoa já ainda toma pelo lado errado, aí é loucura ainda maior, né. É tipo um. Como que é? Vocês lembram do supositório? Eu não sei se é utilizado hoje em dia. Sim, ainda existe. É que assim, eu acho que isso pode ter influência disso, sabe? Alguns medicamentos são utilizados dessa forma, como um supositório. E aí as pessoas viajam, né? E acham que pode arrumar outras soluções aleatórias e taca pra dentro, tá ligado? Que vai funcionar. Literalmente. E ainda, eles usam café bom, cara. Eles usam café Tostado. bom, tem que ser um grão específico e tal. Tipo, os caras estão estragando o É o café, café irmão. em grão que é usado? É Tipo, moído? se você Como que quer, é? se você Não, quer, é o se café. você quer fazer uma Líquido. lavagem no seu intestino, você pode fazer com outro tipo de solução, não precisa ser café. Eu vi ainda o marido da mulher, que é tipo um programa, acho que nos Estados Unidos, com umas paradas meio bizarras, assim, e o marido dela, pô, reclamando, assim, eu não sabia que ela tinha esse vício, não sei o quê. Eu não salvei, senão eu ia mandar depois pra vocês. Mas pô, é uma parada preocupante também, justamente por questões de saúde, né, cara? Isso aí pode dar uma merda grande, né? Porque, pô, tem um lugar certo pra se fazer as coisas, tá ligado? Então, por que você sabe? É que é perigoso essa merda, né, mano? Porque assim, eu tava vendo aqui que viralizou umas paradas no TikTok e tal, e isso populariza a parada, né? Muitas pessoas vão ver e tem algumas clínicas já que estão oferecendo isso. É pseudociência pura, tá ligado? E aí junta a desinformação com a curiosidade das pessoas e tal, e vão querer ir atrás. E tipo assim, cara, esse tipo de pseudociência, eu acho que pega muito as pessoas assim pela curiosidade, tá ligado? Não sei se todo mundo tem coragem de fazer isso, mas eu lembro que teve a parada da ozonioterapia também, no meio da Covid, e algumas pessoas quiseram fazer, mesmo assim, não tendo evidência e tal, e tendo o perigo de que funcionaria para a Covid e tal. Outra que o Conselho Federal de Medicina não barrou. Isso é loucura, pô. É loucura. Infelizmente, tem muito pseudociência infiltrada assim, em instituições sérias, tá ligado? Em faculdades de medicina que ensina homeopatia, que permite que esteja homeopatia no currículo, na grade, No SUS, no SUS. Mas eu digo assim, ensinando na grade de medicina a homeopatia, tá ligado? E tem muito disso. É uma parada complicada, cara. Tá entranhada aí e é difícil combater. Eu nunca vi falar sobre esses enemas de café aí. Mas, pô, é muito, cara. Segue muito o padrão de outras loucuras, assim, tá ligado? Muito mais do mesmo, um pouquinho diferente. só dá uma informação aqui das coisas que podem acontecer de efeito colateral. Queimaduras retais, desequilíbrio eletrolítico, desidratação e infecções graves como a colite. Só para desestimular caso alguém esteja pensando em fazer isso daí, tá? Tem que culpar a internet também, cara. A dinâmica da internet prejudica a boa informação de circular, sabe? Mesmo quando você pesquisa por uma coisa, você pode acabar caindo num link muito mal intencionado, porque o Google, ele não posiciona as coisas por relevância científica, né? Porque ou você pagou ou porque você tem um melhor especialista em SEO para ranquear a sua página. Então, tipo, pesquisar já não é confiável. Mesmo sabendo que as pessoas não pesquisam, né? Até para quem pesquisa, pesquisar já não é mais tão confiável como já foi um dia. Eu vi um caso aqui de uma mulher de 27 anos que foi pro hospital reclamando que tava com dor abdominal e dor anal depois que ela fez um enema de café quente ainda. E ela tava com constipação, né? Que é prisão de ventre. E ela achou que ia resolver a parada dela.
E depois que ela fez os exames, ela foi diagnosticada com perfuração retal e peritonite, que eu não sei o que é, mas eu acho que deu ruim pra ela. Ela jogou café quente porque tava ressecada, pô. Entupida. Ela falou, vou tacar café. Enfesada. E é isso, pô. É. Uma mulher de 27 anos. É isso aí, é os riscos, pô. Tem risco. Era só isso, gente. Só queria tirar isso do meu peito, porque tava me incomodando. Recentemente estreou o filme Um Lugar Silencioso, dia 1. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, eu não assisti ainda. É um filme, é um suspense barra terror, horror, né? Eu sei um pouquinho sobre, eu acho que segue a sequência de outros filmes do mesmo título. E eu vi também que o Stephen King elogiou, ele publicou no Twitter, fazendo um elogio e falando bem sobre esse filme. Eu não sei com que frequência o Stephen King elogia novos filmes de terror, horror, suspense. Sempre, mano. Sempre, é O comum. King sempre tá elogiando. É. Tudo é bom pra ele, Inclusive tem um consenso aí de que quando o King fala que é bom, não tem que acreditar muito, não. Mas tá, é o King. Tá, Ainda assim é o King. enfim, Mas tá bom. tem um peso, né? Talvez. Eu presumi que teria um peso. Mas enfim, a gente vai decorrer sobre isso. O que ele falou no Twitter? Foi bem curto também, não falou muita coisa, não. Abre aspas. Um Lugar Silencioso, dia 1. O raro filme grande de Hollywood que é tanto intimista quanto denso. E o gato rouba o show. Então ele elogiou um gato que tá no filme também. Então não foi só o filme. Enfim, eu não quero abordar o filme em si, porque eu não assisti ainda e tal, mas eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre os filmes de terror e como eles vêm se modificando e tal. Assim, eu pessoalmente, pode ser uma visão errada e um ponto de vista errado meu e tal, mas eu tenho um pouquinho a impressão, assim, comigo, de que parece que não tão bons quanto eram antigamente. Aí entra na questão que eu falei, né? Do antigamente que era bom, eu posso estar sendo fortalecida a minha visão por conta disso também, sabe? Eu não posso estar isento disso. Mas eu tenho essa visão de que, pô, difícil um filme de terror me pegar os novos, assim. Eu sei que o Bruno não gosta tanto e tal, o Ender já gosta mais, mas eu queria saber de vocês, vocês acham que os novos filmes de terror, sei lá, eles estão talvez mais comerciais, ou talvez a questão da tecnologia tem prejudicado os filmes de terror de alguma forma? Eu não sei. O que vocês veem sobre isso? O Bruno gosta, né? Ele vai falar depois aí, mas acho que ele falou que tem medo de tomar sustinho e os caralho, né? Mas cara, Eu sou frouxo. assim, eu não concordo. Agora eu que vou ter que discordar, assim, eu não concordo 100% com a sua colocação, porque eu acho que tem muito terror, inclusive o que a gente vê hoje como terror, horror psicológico, terror psicológico. Eu acho que ele tem muito mais campo e espaço hoje em dia do que ele teve no passado. Então essa é uma vertente do terror que eu acho que tem muitas coisas boas que são produzidas. Mas assim, eu acho que tem, obviamente. É porque terror é um nicho. Apesar de ser um nicho, tem muita coisa sendo produzida nele, né? Então tem muita coisa ruim, de fato. Mas tem muita coisa. Tem coisas boas, não muita, mas tem coisas boas. Coisas que são, assim, até fora da curva, assim. Se a gente pegar exemplos recentes aí, a gente pode pegar, sei lá, A Bruxa, a gente pode pegar O Farol, os dois são do Eggers. Midsommar fez um barulho, e o Hereditário, que é meu terror favorito, assim, de todos que eu já pude assistir, gosto muito, que são do Ari Aster. A gente tem algumas coisas do Flanagan, que inclusive vai fazer um novo Exorcista. Esse Exorcista que saiu agora recentemente flopou, foi muito mal, e agora chamaram o Flanagan. Flanagan, pra quem não sabe, fez A Maldição da Residência Hill, né? Que é uma série de terror muito bem elogiada por crítica, por também o senso comum. Aquela é uma série de terror que saiu muito bem. Fez outras coisas também, Clube da Meia-Noite. Eu acho que ainda tem as coisas que estão sendo feitas
por exemplo, que são antigas e estão ainda sendo feitas. Por exemplo, saiu um Alien agora, né? O Romulus, se eu não estiver enganado. Parece que teve alguns elogios e tudo mais, né? Tem franquias que estão sendo. Eu nunca sei qual que é o termo correto, porque eu não sei muito desses termos, mas remake, enfim, os caras vão fazendo aí e tem algumas coisas que vão saindo bem. Então, assim, eu acho que sim, tem muita coisa ruim, mas eu acho que as coisas boas elas conseguem suprir essa quantidade das coisas que são ruins, assim, sabe? Teve, por exemplo, O Mal que Nos Habita, né, que estreou recentemente na Netflix, que é um terror argentino, que inclusive foi o Bruno que me recomendou. Pô, adorei. Filme de possessão diferente do que você pode assistir, assim, sabe? Os caras pegam uma coisa que até então eu não vi sendo utilizada muito, assim, em filmes de possessão, sabe? Então tem muito campo pro terror, pro horror. E eu acho que talvez não ir pelo senso comum, porque o senso comum costuma gostar de porcarias. Pô, eu sempre achei Um Lugar Silencioso muito mais um suspense do que um terror. Sempre achei ele mais um suspense. Mas é terror. Por causa do estilo, tipo, do silêncio, sabe? Aquele drama de não poder fazer barulho, aí vem o bichão. Sempre achei ele muito mais um gênero de suspense. Ele mexe até com ficção científica, né? Se você parar pra pensar. Tem um terror, ficção científica muito bom também. Acho que é Você Não Está Sozinho. Tá no Star Plus. Filmaço também, tipo, no Star Plus. Tipo, um filme com poucas falas e muito susto. Sim, praticamente Filmaço, muda o filme. filmaço. Você que indicou também aqui no programa. Que também envolve alienígenas e coisa. Então, eu acho que tem bom. A gente tá vivendo uma boa fase de filmes de terror, cara. O Robert Eggers mesmo, tipo, o cara é sensacional. Ele vai estar fazendo um filme do Nosferatu, que é a minha adaptação favorita de Drácula, apesar de ele não ser o Drácula. Eu gosto muito mais do Nosferatu de 1922 do que do Drácula de Bram Stoker, que é a adaptação com o Christopher Lee, que também é maravilhosa, mas o Nosferatu sempre me pega pela doideira que é ver um filme de 1922 conseguir fazer o que ele fez, sabe? Tipo, as transformações, os ataques do Nosferatu, é um negócio que, tipo, os caras conseguiam fazer há um século atrás, cara. Eu acho fascinante, cara. Me pega muito. É um filme lento, mas quem gosta de terror, eu acho que tem a obrigação de assistir o Nosferatu. Ele tá de graça no YouTube. É fácil de achar, você digita lá Nosferatu completo, tá lá no YouTube, tá numa qualidade belezinha, tem até as legendas. Apesar de ser um filme mudo, ele tem falas, né? Nosferatu tem falas de texto, né? Mas, pô, eu acho que a gente tá vivendo uma boa era pros filmes de terror, cara. Tem um que tá disponível na Netflix também, que já vai sair o 2, que é o Sorria. Ah, esse é maravilhoso. É muito bom. Então, é muito bom. Tem X lá, que vai sair agora o terceiro, Maxine, X, né? E aí vai sair o terceiro, que é um filme, aí já é slasher, né? Mas porque ainda tem isso, né? O terror ele tem vários gêneros dentro dele próprio, né? Tem terror de possessão, tem o slasher, tem aqueles mais voltado pro poltergeist, né? Tem mais voltado pro found footage, que é o estilo da Bruxa de Blair, do Atividade Paranormal. Então, tipo, ainda tem o Jordan Peele, cara. O Jordan Peele, pra mim, inaugura um novo tipo de terror, cara. Ele é muito diferente. Com Nós, tem uma série dele agora que tá no Prime, que é Ten. Então, tipo, eu acho que o terror tá bem, tá bem. O problema talvez seja pegar terror bobinho aí que todo mundo consome, tá ligado? Tipo... James Wan, tipo, Sobrenatural, franquia, que já foi boa e deixou de ser. Todo aquele... Annabelle, vocês acham que é? Exatamente. Terror que é do senso comum. Que hype assim e tal. Exato. E aí a galera cria um pouco de imagem, eu acho que um pouco sobre em cima disso, né? Talvez eu esteja nesse Por exemplo, A Freira, eu assisti recentemente, eu não tinha assistido até então. É pavoroso. Que terror horrível, de ruim, não de bom, tá? Nossa, cara, eu fiquei entediado, cara. Tipo, caralho, que filme ruim, velho. De verdade. Eu fiquei lembrando daquela música do Skylab. Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira. Nossa, mano, que filme ruim, bicho. Filme ruim mesmo, com força. Annabelle, vocês acham que tá nessa ruim, também? ruim. O primeiro até passa. Também.
primeiro até passa, mas os outros dois, Eu só vi o primeiro. não vá pelo senso comum, cara. O senso comum gosta de coisa ruim. Blockbuster, né, cara? O filme é feito pra fazer sucesso, né? É igual o Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, eu acho o filme ruim. Tipo, o filme não tem história nenhuma. É os carros correndo, a galera explodindo e tal. Um monte de gente gosta. Tudo certo, cara. O filme faz bilhão em bilheteria. Ó, um que eu assisti agora, assim, num desses finais de semana que eu gostei muito também, Telefone Preto. Gostei bastante daquele filme, com o Ethan Hawke. Achei que é um terror que, pô, ele é tipo... Eu não sei em qual que ele se enquadra, mas é um cara que é sequestrador, tá ligado? Mas o cara tem uns problemas e tal, mas é um baita de um terror, assim, bacana, assim, não tem... tem umas paradas meio fantasminha ali e tal, mas é bem feito. Eu gostei do filme. Acho que desses últimos novos, o último que eu assisti foi A Bruxa, e A Bruxa é muito bom, cara. Tem aquela pegada diferente, assim, tal, da questão psicológica e tal. E gostei muito. É um filme novo, assim. E eu gosto de filmes de terror que me faz parecer que a coisa é real mesmo, tá ligado? Assim, eu acho que A Bruxa de Blair eu vou gostar muito quando eu assistir. Porque tem aquela questão da maneira que é filmado e tal, assim. Então. E A Bruxa, por mais que não seja assim, o filme A Bruxa, né? Eu acho que as cenas, assim, e a ambientação do filme, e o figurino, o jeito que os cenários, assim, foi uma coisa bem real, assim. E isso envolve também atuação e tal. E gostei muito, eu acho. E pode ter modificações, igual o Andrew falou também, tem muito subvertentes, assim, subgêneros dentro do terror também. E é isso, pô. Eu acho que assim, tem coisas boas, assim. Talvez eu só esteja um pouco enviesado, assim, Cam. Um outro filme de terror muito bom que eu gostei bastante, pra ficar aqui, já que é um espeso, estamos falando de terror, é Noites Brutais. Ele também tá disponível lá na Netflix. Eu achei bem legal. E aí tem Megan, que fez um grande sucesso, que é com uma boneca, né? Tô dando uma olhada aqui. RFE, que é com um palhaço, né? Então, pra quem tiver medo de palhaço... Eu tenho medo de palhaço só na presidência. Tem um que eu não gostei, mas eu acho que é por causa da minha expectativa, mas o filme é bom também. Fale Comigo, que é da A24, que é o recente terror da A24 aí. Vou consumir mais, pô, esses novos aí. Tem bastante dos novos aí que eu preciso assistir. Tem que pegar pra ver. Nem por medo, nada. Às vezes por falta de vontade e também por conta disso, assim, de pouca expectativa que eu tava, sinceramente. Mas eu vou tentar abrir minha mente. Porque quando você assiste um filme ruim de tal gênero, ele te repercute negativamente ao ponto de você não querer ver outras coisas, né? Tipo, perder tempo com coisa ruim. E eu vou indicar aqui uma série que eu, inclusive, pretendo terminar hoje ainda, ver o último episódio, mas é uma série que é derivada dos quadrinhos, que é Sweet Tooth, né? Que conta aí a história do Gus, né? O mundo basicamente contraiu uma doença que fez com que não nascesse mais seres humanos, e agora temos híbridos, né? Que são a junção de animais, diferentes tipos de raças, com humanos. E aí a gente tem um mundo onde, obviamente, os humanos querem acabar com os híbridos, enfim. Aquela coisa que a gente já sabe que é feita por ser humano. E essa terceira temporada, que inclusive encerrou, né? Fechou a série. Eu não li todos os quadrinhos, eu só tenho o volume 1 aqui, Deluxe, que reúne basicamente a primeira temporada e um pouquinho da segunda. E eu não sei dizer o quão fidedigno ele está com os quadrinhos, mas eu gostei, não vi o desfecho ainda, mas assim, é uma série ok, tem um mundo distópico e, pô, os caras estão tentando sobreviver e aí tem criaturas e tudo mais. Eu gostei da série como um todo. Eu sei que os quadrinhos são mais agressivos, são mais sangrentos e tudo mais, mas achei que adaptaram legal, assim. Então fica aí, indicação Sweet Tooth, que tá disponível lá na Netflix. Eu vou indicar uma série de comédia, cara. Eu falei que a gente tá com dificuldade de comédias, mas tem algumas boas exceções, e uma delas é Abbott Elementary, que é uma série, é uma sitcom
no estilo The Office, ela tem esse estilo de documentário falso, fake-mentário aí, que se passa numa escola pública dos Estados Unidos, uma escola majoritariamente negra, e eles se envolvem em situações engraçadas do cotidiano. Aí tem o Chris, o Tyler James Williams, o intérprete do Chris, está na série. E, tipo, é uma série maravilhosa, cara. Tipo, ela tem um tom de comédia, assim, divertidíssimo e é leve. Episódio de 20 minutinhos. Já ganhou muitos Emmys aí na última premiação, acho que ela ganhou uns 3 ou 4. Então, tipo, a comédia, apesar dos pesares, respira principalmente nas séries. É isso. Abbott Elementary, e ela tá disponível lá no Disney Plus. Pois é, eu vou aproveitar que a gente falou sobre pseudociência aí em um dos temas e vou indicar questão de ciência. Eu acredito que eu nunca tenha indicado ele aqui. Se indiquei, foi nos primeiros episódios que a gente gravou e cabe reforçar, mas eu acredito que eu não indiquei, não. O Questão de Ciência é um portal, é um instituto, na verdade, assim, que se propõe a desmistificar ou combater a pseudociência e coisas do tipo. Então, eles têm o site deles lá, se você digitar no Google aí, Questão de Ciência, vai ter vários artigos, inclusive um artigo desmentindo, falando sobre os riscos, os perigos e como é ineficaz os enemas de café. Tem várias coisas, é muito importante, assim, eu acho que projetos como esse, institutos como esse, que se abordam, eles flertam um pouco com o jornalismo e tal, e produzem jornalismo científico, mas principalmente se propõem a combater as pseudociências e tudo que é anticiência que tem aí na nossa sociedade. Então, acho que é uma boa. Se você tem alguma dúvida sobre alguma questão dessa, pode ir lá conferir o Questão de Ciência, que é uma boa fonte, um jornalismo científico feito com qualidade. Então, a minha indicação é o Instituto Questão de Ciência. É isso, galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio, o episódio 78 aqui do FocaCast. Lembrando que você pode também nos acompanhar lá pelas redes sociais, @FocaNosNerds, né? Onde a gente tem os nossos cortes, o próprio questão de divulgação aqui do nosso podcast também. Tem um canal no YouTube. Nesse momento está um pouquinho parado, mas tem bastante vídeo lá se você quiser dar uma maratonada lá, beleza? Muito obrigado e até semana que vem. Abraço. É isso aí, minha gente. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. E, por favor, dê aí 5 estrelas no seu tocador, principalmente o Spotify, né, que tem essa avaliação de estrelinhas. Então, nos dê 5 estrelas aí. Seja uma pessoa legal que toma café pelo orifício certo e nos dê 5 estrelas. É isso, rapaziada. Muito obrigado se você ouviu a gente até aqui. Espero que tenha gostado. Espero que estejam gostando dos nossos papos semanais. E é isso. Se tiverem críticas, sugestões, opiniões, qualquer engajamento ou qualquer comunicação que você queira falar aqui com nós três, estamos disponíveis. É isso. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. O FocaCast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. Nossa música tema foi composta por Patrick Patricios e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube.